Boa noite a todos. O meu nome é Ana Aline, eu vou ser a mediadora de hoje. Eu estou no terceiro semestre de enfermagem. A live de hoje é sobre dificuldades para amamentar, como podemos cuidar das puérperas, com a nossa convidada Caroline Lopes, doutora, enfermeira Caroline Lopes, desculpa. Essa é a última live do mês de agosto. Também vai ter certificação e ela vai ser colocada nos comentários. E eu peço que todas as dúvidas, perguntas que vocês tiverem, deixem nos comentários, que que se o tempo nos permitir, serão respondidas durante a live. Se não forem contempladas durante a live, a gente vai responder em forma de texto depois. Então, o projeto Bebê a Bordo foi criado em 2018, mediante as demandas demandas de atividades de educação e saúde no período gravídico puerperal por 2 unidades básicas de saúde, em Pelotas. Durante a pandemia, o projeto está realizando atividades à distância, como produção de conteúdos e lives, e fazendo videochamada com as gestantes para oferecer informações em relação às dúvidas manifestadas. Quem ajudou a doutora enfermeira Sidneia na criação e estruturação do projeto foi a nossa convidada, Carol, onde na Vila Princesa, que era onde ela trabalhava, ocorreu os primeiros grupos de gestante. Então, Carol, é uma honra te ter hoje como convidada e palestrante, porque graças a ti o projeto existe. Eu gostaria que tu te apresentasse e a gente já pode dar início à live. Boa noite, Naline. Imagina, não é graças a mim, é graças à iniciativa da CID, né? Eu queria muito agradecer o convite da gente poder estar hoje aqui dialogando. Eu penso que é mais um diálogo do que uma palestra, né, também. E é uma oportunidade muito boa da gente poder estar dialogando, então, sobre esse cuidado com as puérperas, né, e as dificuldades que podem surgir ao longo do puerpério com a amamentação. Então, um pouco da minha história, né? Eu me formei em 2007 na UFPEL, na graduação de enfermagem. Na época, quando eu fui acadêmica, eu fui monitora de saúde da mulher. Então, é algo que bate muito forte em mim. Eu fui monitora, depois eu fui professora substituta em saúde da mulher também. Saúde da criança também atuei um pouco. E durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de uma capacitação que teve para implementar no Hospital Escola, o Hospital Amigo da Criança. E aí, essa iniciativa, né, de Hospital Amigo da Criança, ela tem muito a ver com a amamentação. Então, tive essa capacitação na época, e a partir disso, assim, eu sempre, em 2011, eu entrei na Prefeitura de Pelotas, na qual eu atuo até hoje, né? Trabalhei na unidade básica do Jardim de Alá e na Vila Princesa, e esse ano, atualmente, eu estou na Cascata, na UBS da Cascata. E eu sempre trabalhei com pré-natal, puericultura. Atualmente, até não estou atendendo puericultura, mas eu sempre atendi, assim, pré-natal, puericultura, teste do pezinho. E uma coisa que eu sempre observo, assim, que me instigou muito a buscar outros conhecimentos, ano passado eu fui fazer um curso de consultoria em amamentação, porque eu via que eu tinha muitas limitações, assim, em alguns aspectos que já evoluíram relacionado à amamentação, como, por exemplo, a avaliação orofacial do bebê, que hoje em dia já se tem, né, indícios, né, evidências científicas de que toda a anatomia e fisiologia da oralidade do bebê faz diferença também no aspecto de amamentação. E muitas vezes pode ser uma das causas também de lesão, né, durante a amamentação. Então, com isso, assim, eu fui buscar um aprimoramento nessa área. Então, fiz esse curso de consultoria em amamentação e... Então, assim, eu acho que é muito importante, sabe, a gente está trabalhando sempre procurando se atualizar. Eu trabalho, assim, no SUS, né, sempre trabalhei no SUS,
E as mulheres que eu atendo são as mulheres que estão nas unidades básicas de saúde, né? O que eu observo, assim, né? Que é muito importante a gente poder fazer um acompanhamento no pré-natal, porque o pré-natal, ele nos ajuda a fortalecer o vínculo com a mulher, ele também faz uma aproximação maior, né? E também uma empatia também, né? Maior empatia, assim, junto com elas. Porque a gente vai criando um vínculo mais forte mesmo, né? Durante o pré-natal, que são, às vezes, 9, às vezes menos meses, né? Acompanhando, mas já tem uma proximidade. E quando também que eu pensei... momento que Pode surgem falar. Muitas dúvidas, né? Desculpa te interromper. Muitas. E é um momento também da gente poder organizar com elas de uma maneira que a gente já possa preparar elas para amamentar, né? E para as coisas que precisam durante a amamentação no puerpério. E cuidados com o puerpério de maneira geral, né? E geralmente é melhor abordar elas no final da gestação do que no início sobre a amamentação. Porque no início elas estão mais preocupadas com outras coisas, né? Com, por exemplo, os enjoos que tem, então tem esses aspectos. E o que eu percebo, assim, que a gente pega os primeiros momentos no teste do pezinho. No teste do pezinho, porque é um período que, para nós, né, é preconizado do 3º ao 5º dia de vida do bebê. E eu sempre indico, assim, que eles possam fazer no 5º dia mesmo, né, o teste do pezinho. Então, nesse momento do 5º dia de vida, tipo, já aparecem muitos aspectos de dificuldades com a amamentação. Porque é um momento, assim, que eles estão se adaptando, já vieram para casa, tem algumas coisas para se organizar com a família, né? Então, tem vários aspectos que interferem na amamentação. Então, assim, né, o cuidar é um processo... Hoje em dia, assim, tem essa mudança, assim, né, nesse processo do cuidar, né, em saúde, voltado muito mais para esse aconselhamento, que a gente possa estar empoderando a mulher, e não só a gente, normatizando de que maneira ela vai fazer, de que maneira ela vai se organizar em casa. Não, a gente vai ouvir. Primeira coisa que eu penso, assim, também em amamentação, é ouvir a história, sabe? Ouvir o que ela tem a dizer, como que está essa rotina, quais são as dificuldades que ela está encontrando, o que ela conseguiu se organizar, de que maneira eles estão em casa, a participação do pai ou de alguns familiares que possam contribuir também é importante, a rede de apoio, né, dessa mulher. É nesse momento que a rede de apoio faz a diferença, né? Faz toda a diferença, sim, faz muita diferença. E a gente poder entender quem é essa rede de apoio, sabe? Então, se a gente tiver a oportunidade de pegar de poder ter esse contato, esse vínculo com a mulher já no pré-natal, tu já consegue entender qual é a rede de apoio que ela tem, com quem que ela pode contar, né? E poder ir mostrando para ela que ela pode, ela deve se empoderar. Ela é a protagonista nessa situação. Por mais que o bebê também, né, é o binômio, né, mãe e filho, assim, mas a gente sempre tem que pensar também, assim, aqui, o quanto que isso para ela é importante e o que ela quer fazer, sabe? Então, algumas coisas que interferem, que a gente observa muito, assim, no nosso trabalho, né, junto com a gestante e com essa puérpera que volta, né, puérpera para nós, muitas vezes são os fatores psíquicos, porque é no momento em que o bebê nasce, porque o amamentar ele está englobado em tudo. Quando o nenê nasce, nasce uma mãe. Então, também é um momento de crise, não é que seja um momento, nunca vai ser assim totalmente ruim, mas ele também não é um momento fácil de ser vivido. E por mais filhos que essa mãe tenha, naquele momento que nasce aquele filho, por mais que ele seja o 5º filho, é o momento que ela nasce enquanto mãe para aquele filho. E para toda aquela estrutura que ela tem familiar. Tudo muda, independente de quantos filhos tiver, vai ter a mudança no contexto familiar. Então, a gente tem que conseguir entender e enxergar, escutar ela para entender de que maneira isso está afetando. E sempre, né? Sempre um filho
é um momento diferente do outro, por mais filhos que tenha, que seja o primeiro ou, né, o segundo, cada filho vai ter uma dinâmica diferente. Então, esses aspectos psicológicos, eles vão interferir tanto na dinâmica quanto na amamentação. A adesão ou não, na dificuldade que ela vai ter ou não na amamentação. Essa mudança de rotina, porque sempre vai interferir a função do sono, da organização familiar, né? As opiniões alheias também são coisas que, às vezes, interferem, influenciam de maneira negativa, dependendo da opinião. Daqui a pouco vem alguém e te julga da maneira que tu está fazendo. Ou se tu está fazendo, ou se tu não está fazendo. Então, a gente poder observar também, poder empoderar a mulher para que ela possa, não, determinada opinião, sim, eu vou considerar. Outras eu vou ou ignorar, eu vou responder de uma maneira, ajudar ela a responder de uma maneira também que não gere mais estranhamentos, estresse domiciliares, porque são coisas que acontecem, né? Sim, tem sempre também que a gente diz, pode tem falar. aquele parente que vem e dá uma sugestão, que diz que a mãe está fazendo errado, que não era assim que se fazia na época, que... Uhum. E tem algumas coisas, assim, muito culturais, que tipo, mas eu me criei tomando leite de saquinho, leite direto à vaca, para que essa bobagem, para que ficar sofrendo, para que, né? Então tem coisas que também são complexas e ao mesmo tempo tem também tem outros aspectos culturais também, que é assim, a mãe tem que amamentar, é uma obrigação a mãe amamentar, em momentos que ela também está passando por situações super difíceis e que para ela muitas vezes é mais sofrida ela estar naquela tentativa de amamentar do que também ela está buscando outras alternativas, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado assim com todas as opiniões. Então é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, entenda essa história e consiga apoiar essa mulher, a família, poder organizar e também, às vezes, o sofrimento, né, nessa questão de amamentar. Muitas vezes, com apoio, a gente consegue manejar, encontrar uma saída melhor, né, para que ela consiga encontrar um momento de tranquilidade para poder amamentar o seu filho, né. Outra coisa que a gente observa, assim, né, que outro fator que interfere é o bebê imaginado, que a gente imagina, né, aquele bebê perfeito, que vai mamar e vai dormir, do que o bebê que é real. Eu senti isso na pele, sabe? Minha filha nasceu linda, maravilhosa, mas é um bebê totalmente diferente do que eu tinha no meu imaginário. O meu bebê, ela mamava e ela saía da mama e chorava. Chorava de cólica. Era uma coisa assim, natural, vamos dizer, entre aspas, mas era muito diferente do que eu imaginava. Então, esse imaginário também cria estresse para a gente acha também, às vezes, que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então, vem toda essa culpabilidade de o porquê que o meu bebê não é o ideal, né? O que eu tô fazendo de errado? Por que ele não... Por que ela não dorme? Por que ela chora? O que eu tô fazendo, né? Que não tô ajudando ela nesse aspecto. E às vezes todos esses questionamentos, mais as opiniões, é o que dificulta mais ainda a amamentação, né? E elas Com vão se certeza. pressionando mais e mais por não conseguir. E às vezes, talvez uma conversa, alguma outra intervenção ajude elas e elas consigam amamentar. Uhum. E muitas vezes a intervenção nesse sentido, né, que você está trazendo, né, Analine, de poder conversar, de poder dialogar, de ter um espaço seguro para falar sobre isso, de poder dizer eu estou com dor, porque também outros aspectos que tem, né, em relação à dor, tem a dor da própria amamentação, né, que a mulher pode sentir dor na amamentação, e também tem a dor após o parto, né, que ela pode ter tido um parto cesárea, ela pode ter tido um parto vaginal, mas ela tem aquela dor dos pontos, ela está se recuperando, né, do pós-parto. Isso também interfere na amamentação, na descida do leite, tudo vai fazer diferença.
E quanto menos segura ela tiver, menos vai ter a produção de ocitocina, que é o hormônio que ajuda nessa descida, né, do leite. Então, mais ela vai se sentir insegura, achando que ela não tem leite. Muitas vezes o não ter do leite não é o real, é algo que está interferindo nessa situação psíquica, estressora que ela está vivendo, e de dor também, né? O que mais que a gente pode dizer assim, né? Que mulheres que têm mamilos planos ou invertidos, elas também podem ter maior dificuldade. Porque para a pega do bebê, a gente tem que conseguir fazer a reversão do mamilo, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente orienta durante o pré-natal, que é importante que a gente possa olhar para isso e orientar. E não adianta ficar fazendo exercício durante o pré-natal, isso é uma coisa importante de dizer, porque tem gente que acha... Existem até produtos que se compra, que aqui no Brasil até não é tão usado e não é tão divulgado, né? Mas em outros países, assim, tem propaganda na TV que mostra que tu usa um determinado equipamento para puxar o mamilo para fora, sabe? Que tu bota dentro do sutiã e fica aspirando. Ele fica aspirando sozinho, assim. Só que a mama, ela é um músculo. E o músculo, quando tu liberar aquele aparelhinho que tu tá usando ali, vai dar assim uns 15 minutinhos e o mamilo vai reverter, ele vai voltar a ser plano ou invertido. Então, assim, ó, o que é eficiente nessas situações é usar pode ser até seringa invertida, tem alguns outros produtos que tem no mercado para vender, que tu aspira, na verdade, o mamilo no momento que tu vai oferecer a mama. O momento de colocar o bebê para mamar. Mas não se faz isso como um exercício, como já se foi dito em alguns anos atrás, que se fazia exercício no mamilo, tipo girando, puxando, né, apertando. Hoje não é mais indicado isso. Hoje a indicação é tu vai fazer a aspiração com todo cuidado para não ter lesão, que a gente orienta, né? E colocar o bebê para mamar em seguidinha ali, para conseguir ajudar na pega. Outra coisa são as lesões, né? As lesões que pode ser fissura, tem umas que são... Tem pessoas que acabam adquirindo úlceras, né? De tanta lesão que acaba tendo, além das fissuras, né? Escoriações, as escoriações são algo menos agressivo, são quando a mama fica mais... O mamilo fica mais vermelho, como se fosse um assado, mas igual dói, né? Não dá para encostar. Então, essas aí a gente tem que observar, porque pode ser um... Desculpem. Então, assim, as fissuras, as escoriações, né? Pode ser o que a gente chama, às vezes, as escoriações, tipo uma assadurinha, assim, que a gente sente, né? Uma coisa importante também, não é indicado o uso das conchas, nem durante o parto, nem no puerpério. O que é indicado atualmente é o uso das rosquinhas. Até acho que tem no grupo do projeto, né, Analine, como fazer as rosquinhas. Eu acho que tem, né? Acho que tem. Eu acho que eu vi. Agora fiquei meio em dúvida, mas eu acho que eu vi no site do projeto, assim, que é a rosca que tu faz com a própria fraldinha do bebê. Até eu ia pegar uma toalhinha da minha filha e acabei que agora eu esqueci da última hora. De fazer a rosquinha e colocar para proteção desse mamilo, para ele não encostar, esse mamilo que está com essas lesões, que pode ser a fissura, a escoriação ou até a úlcera, né? Então, usar a rosquinha para não encostar em nada. Que não vai encostar no sutiã, não vai encostar na roupa, né? Que a sensação que a gente tem quando encosta na roupa da gente é que dá um choque, a gente sente dor lá no osso. E o que as puérperas podem fazer para melhorar isso? Eu vi que, às vezes, colocar o próprio leite em fissuras pode ajudar. Pode mesmo. É uma das indicações. Existem algumas pomadas no mercado que por muito tempo foram utilizadas,
e que hoje em dia se observa que, dependendo do uso, de como se faz o uso, ou uso muito prolongado, ela pode, inclusive, obstruir o ducto, que é um outro problema que pode surgir. Então, a princípio, assim, não é indicado mais... Tem algumas pomadas específicas, né, que a gente, enquanto enfermeiro, dependendo da situação, tem que pedir para o obstetra indicar, né, ou pediatra, porque também tem isso que tem que observar, quais são as pomadas que... Porque, às vezes, tu passa a pomada, mas na hora de amamentar, tu tem que tirar, porque o bebê não pode ingerir aquela pomada. E aí, no momento que tu tira, tu pode lesionar ainda mais. Tem um tratamento que hoje é mais eficaz para qualquer lesão, inclusive até de candidíase, né, mamária, é a laser terapia. Tem algumas pessoas aqui em Pelotas que utilizam. A Jamila mesmo é uma das... Acho que ela foi a primeira a trazer a laser terapia para Pelotas. E a laser terapia, tu faz uma sessão e em 3 dias ela já ajuda a regredir a lesão. Tipo, antes de 3 dias, você nem pode fazer outra sessão, a princípio, né? O que a gente tem hoje, assim, de indicação é isso. Então, assim, as coisas mais indicadas é poder arejar, né? Que aí, com o uso da rosquinha, ela te permite isso, que tu não vai encostar, né? Não vai encostar nada, vai manter aquele ambiente ali mais aberto, né? Sem encostar, sem abafar. Eu oriento às vezes para as mães, assim, se elas puderem ficar em casa sem roupa, só claro, né? Por exemplo, agora no frio é impossível, né? Mas se puder ficar em casa assim, no verão mesmo, sem roupa, sem a blusa, melhora, ela areja mais, né? Ela vai secar mais rápido, vai pegar oxigênio, tem já, né? Evidências científicas de que o oxigênio ele também é um bom cicatrizante, né? E passar o leite, por quê? Porque o leite hidrata, além de outras propriedades que ele tem, mas a hidratação ali local. Porque se tu deixar ele ressecar, mais lesão vai ficar, né? Mais lesionado vai ficando. Vamos pensar. Depois eu trouxe também, assim, sobre as dores, né? Às vezes a mulher, ela não tem lesão, mas ela sente dor. Ela pode não ter lesão no mamilo e ela referir que tem dor. Então, é importante a gente observar qual é a causa dessa dor. Às vezes, pode ser... eu até estava conversando com a Cid, né, esses dias sobre isso. Às vezes, a hipopigmentação, tem mulheres que não vão pigmentar completamente o mamilo, né? Então, a hipopigmentação pode ser uma das causas de dor. Outra coisa que pode ser a causa de dor é uma síndrome que tem, que é de Raynaud, que algumas pessoas têm também nos membros superiores e inferiores, que a mãe, ela pode até não ter essa síndrome para os membros, sabe? Mas ela pode ter durante a amamentação no mamilo. O mamilo, na hora que ela bota o nenê para mamar, ele fica totalmente pálido, assim, fica totalmente descorado. E ela sente muita dor com isso, porque diminui o fluxo sanguíneo ali naquele local. É que nem quando a gente sente de estar muito nas extremidades, assim, quando está muito gelado, sabe? Tu sente aquela dor, aí tu imagina um bebê sugando junto, né? Então vai ter aquela dor. E tem as dores que elas são de causas, assim, desconhecidas, que a pessoa não vai ter nenhum desses tipos de problemas, não vai ter obstrução de ducto, não vai ter nenhum problema assim, físico que a gente identifique, mas ela tem uma dor. E essa dor para ela é real. Então, muitas vezes tem estudos que mostram que pode ser psicológica, mas não se aprofundaram ainda totalmente para descobrir o porquê, sabe? Então, tem pessoas que vão ter muita dor. Tanto como tem pessoas que têm muita sensibilidade mamária. Tem pessoas que têm sensibilidade mamária naturalmente, assim, ao longo dos seus ciclos, né, da vida. Mesmo não estando gestante, mesmo não estando amamentando, elas têm uma sensibilidade mamária. Então, ela pode ter essa sensibilidade mamária na amamentação também.
A ausência... A Cid agora falou nos comentários que ainda não tem o material das rosquinhas, mas vai ser providenciado. Eu gostaria também de agradecer a presença da professora Marina, da professora Teila, da professora Lenice e da professora Sidney, que disse que o projeto nasceu em uma noite no teu escritório. Ai, beijo, minhas amigas. Todas elas minhas amigas. O projeto nasceu no escritório da Carol e foi aí que colocamos no papel a ideia. E depois na UBS Vila Princesa foi nosso piloto para posteriormente começar na UBS da Guabiroba. Olha, Cid, eu não lembrava desses detalhes. Ai, mas olha, é muito prazeroso, né, poder tá participando, assim, olha, né, onde estamos hoje, né, aqui falando um pouquinho sobre amamentação, e isso era uma coisa que a gente falava lá na vila, né, nos nossos grupos. E sempre tem, assim, as gestantes super interessadas. Lá na Cascata, agora, nesse momento, com a pandemia, né, não é após-pandemia, a gente está vivendo a pandemia, a gente já está com umas quantas gestantes, assim. Nós tínhamos em torno de... Quando eu cheguei, tinha uma. Agora eu já tô com 8. Então já daria para a gente fazer um grupo, só que não, né? Nesse momento não podemos fazer um grupo de gestantes. Mas sempre tem quem tem muita curiosidade, assim, eu adoro trabalhar com elas porque elas sempre vêm com alguma dúvida, sabe? Em relação a isso da amamentação, de tudo, né? Do parto, do cuidado com o bebê. Então, eu acho sempre muito importante poder ter esses projetos, né? Que a gente possa fazer essa educação em saúde, cuidado em saúde, né? E sempre pensando nessa perspectiva do cuidado compartilhado, que a gente possa escutar elas e ajudar, apoiar, sabe? Incentivar a autonomia e o empoderamento, porque é muito difícil para uma mãe, sabe? Poder ter um bebê, poder cuidar dele, poder amamentar. Sempre tem muitas críticas, muitas opiniões. E é difícil, assim, a gente ser tão reconhecida, né? Geralmente a gente é muito criticada por qualquer coisa, né? Então... Agora tem um comentário da Verônica, que ela disse que o apoio das unidades de saúde no puerpério é de fundamental importância. Acho que focamos muito no pré-natal e depois as mulheres se sentem um pouco perdidas. E são momentos de muitas dúvidas, principalmente na amamentação. É verdade, assim, tanto que eu estava dizendo para vocês, né, que o que eu percebo, assim, que no puerpério eu consigo captar elas mais, assim, inicialmente no teste do pezinho. Se tu pensar, é uma abordagem para o bebê e não para a mãe. Então, acho que dá para a gente começar a pensar uma política, né, escrever, de repente, sobre isso, sobre essa política que é da década de 80, né, do pré-natal, não, de 70, 78 começou, que a gente tem que melhorar realmente essa abordagem com a mulher no puerpério. Porque ou ela vai, mas consulta programática mesmo assim para ela, no puerpério mesmo, na atenção básica, entre o 30º e o 4, entre 30 e 40 dias, né, no pós-parto. Então, pensa, né, e com isso, assim, se a gente fosse abordar elas apenas lá com 30 dias pós-parto, muitas já teriam abandonado ou teriam enfrentado de alguma outra forma, sem apoio profissional, as dificuldades que elas encontram na amamentação, né? E por isso que eu vejo, assim, eu sempre acabo abordando as coletas do teste do pezinho, todo mundo ria de mim na vila e aqui na Cascata agora, que eu demoro 1h30, 2 horas, dependendo, às vezes eu já levei 2 horas atendendo uma mãe, tipo, ficar só eu no posto. Porque eu não tô atendendo só o teste do pezinho, eu tô atendendo essa mãe, sabe? Tentando ajudar ela nessa situação da amamentação. E eu sempre peço para que elas possam voltar, eu sempre digo que elas podem voltar quando elas quiserem, assim, tirar dúvida, se organizar, sabe? Se tiver alguma outra dificuldade, se elas não conseguiram melhorar.
E aí, o que já me aconteceu, que eu observo, assim, às vezes a gente marca para a mãe, tipo, de eu agendar. E às vezes ela não aparece, mas se eu agendar para o bebê ir, elas levam o bebê. Também tem essa dificuldade, assim. Então eu marco para ela e o bebê, tipo, vamos pesar o neném, porque sempre tem essa curiosidade em pesar. E a amamentação também, ela está relacionada ao ganho de peso, né, do bebê. Então elas ficam curiosas para saber se o leite que elas estão oferecendo está sendo suficiente, se ela está tendo uma boa produção de leite, se está sustentando, se o bebê está engordando, né? Então, às vezes, essa estratégia, eu já observei assim que é uma das melhores, poder agendar para pesar o nenê, que elas vão. E aí também a gente consegue ajudar nessa dificuldade, às vezes, de ter uma fissura, de ter uma outra lesão mamária, né? Sim. E também é nessa hora, assim, que o bebê não tá ganhando peso que aparece o leite fraco, né? Que é Isso sempre o que mesmo. dizem, o leite é muito fraco, quem sabe tu dá alguma outra coisa junto. É, bem isso. E na verdade, claro, o que acontece? Só a percepção de achar que o leite dela tá fraco é uma das principais causas de abandono do aleitamento materno, né? Mas também, claro, o que acontece? A gente tem que, por isso elas têm que ir para a gente poder ajudar a avaliar. Porque tem mulheres, são raros os casos, em torno de 5% das mulheres que não vão ter realmente, elas têm uma alteração no desenvolvimento das glândulas mamárias, já lá desde a puberdade. Isso não tem nada a ver com tamanho de mama. Tá? É uma malformação que elas têm nas glândulas mamárias, que pode interferir realmente na produção do leite. Dificilmente essas mulheres que têm isso, elas vão ter, por exemplo, a pojadura, que é aquela descida do leite, que a mama fica totalmente cheia, que o bebê não mama a quantidade toda que é produzida. Então, essas mulheres, aí por isso também é bom observar quem são elas, poder ajudar também a entender por que aconteceu, de que maneira aconteceu, né? Por que elas estão assim. Mas a grande maioria, se a gente pensar assim, 95% das mulheres tem uma produção adequada de leite. O que às vezes o bebê pode não estar ganhando o peso que ela imagina, que também entra dentro disso. É o ganho de acordo com o que é a característica daquele bebê. Por exemplo, às vezes ele é um bebê pig, ele vai ganhar menos peso, ele tem uma sucção pode ter uma sucção menos efetiva, ele pode cansar mais rápido, e ele não vai ter aquelas mamadas longas que vai realmente conseguir aumentar de peso, não é pela... E também assim, não é o tempo de mamada que define a quantidade de peso que o bebê vai ganhar. O que a gente estava olhando, né, que a produção do leite, assim, que não existe mais essa função do leite anterior e posterior. O leite, ele é produzido de maneira geral, assim, ele vai, conforme o bebê vai sugando e a mãe vai sentindo prazer também nessa amamentação, sentindo aquele amor e que pode envolver, né, a amamentação, ela vai liberando ocitocina e vai liberando também, produzindo um leite, porque assim, a mama, ela também não é depósito, ela é fábrica, se a gente pensar assim, né, na maneira de produção mamária, produção de leite, né, ela é uma fábrica, ela não é um depósito, que às vezes que tinha antigamente assim, né, essa ideia de que o leite anterior e depois vem o leite gordo. Não. A liberação da gordura, dos lipídios, né, na amamentação, ela está associada ao mecanismo de ejeção, que é produzido pela ocitocina. Então, se essa mãe sentir muita dor durante a amamentação e aquilo for algo muito estressante assim para ela, realmente muito difícil, muito doloroso, ela pode não liberar a ocitocina e com isso não ter uma produção tão grande
lipídios, né, de gorduras existentes no leite materno. Pessoal, o link do formulário para certificação já está nos comentários. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, deixe nos comentários, que logo mais a Carol vai responder. E os que não, a gente não conseguir responder vão ser em forma de texto. Acho que eu tô falando um monte, né? Tem tempo, pode falar bastante. Mas eu acho que aquela questão que ela tinha falado, né, da pouca abordagem no puerpério, eu acho que realmente acho que é algo que a gente tem que pensar mesmo para as mulheres, porque é realmente difícil vivenciar o puerpério. A Aline perguntou: sabendo que o puerpério tem muitas mudanças e ainda na pandemia o psicológico já está afetado, em relação com a dor ao amamentar. Tá, mas eu não entendi. Me ajuda Sabendo a entender o que ela quer saber. se o Está psicológico afetado na pandemia tem relação com a dor ao amamentar. Pode ter, né? Pode ter, porque tudo que está relacionado a tudo que é um fator estressante, assim, pode afetar também em relação à dor. Mas essa dor psicológica que eu estava comentando, né, que tem algumas mulheres que tem maior sensibilidade, tem maior dor na mama, às vezes não está relacionado só com esses fatores externos da pandemia. E uma coisa que eu lembrei agora, que já tinha uma pergunta prévia, né, sobre a pandemia e a amamentação. Que o que a gente observa de alteração é que quando a mãe precisa, quais são as orientações, né, durante a pandemia, é que o atendimento ele vai ser sempre com máscara, sempre que essa mãe precisar sair, assim, em casos extremos, né, e sempre a gente orienta que saiam, assim, em momentos muito extremos, assim, de extrema necessidade, né, se não evitar sair, né, mas sempre que precisar sair, poder usar máscara. O bebê não pode usar máscara, né? Não pode, é contraindicado para crianças, né? O uso de máscaras, crianças menores de 2 anos. E isso é uma coisa que não é tanto divulgado, porque aqui na minha cidade eu já vi bebezinho na rua de máscara, porque as mães ficam com medo deles pegar e aí acabam botando máscara, o que é pior ainda. Uhum. Porque até a gente, não sei se vocês já notaram, quando a gente fica algum tempo, mais tempo assim, com a mesma máscara também que a gente fica, né? Tipo, eu que trabalho na atenção básica, eu tenho que ficar todo o meu turno, né? Com a máscara. A gente aspira mais gás carbônico do que sem a máscara, né? E isso pode nos dar dor de cabeça. E é uma das coisas que contraindica também para as crianças menores, né? Então, bebê não usa máscara. O que a gente, assim, orienta, né? Eu oriento elas, assim, a usar uma babita, uma toalhinha, para poder se deslocar na rua, por exemplo, né? E se, assim, agora mesmo é época que tá bastante frio, coloca aquele monte de roupinha, enrola, né? As enrolam, fazem os embrulhozinhos, e aí cobre um pouquinho a cabecinha, assim, mais distante, né? Que não abafe, né? Não tenha risco de sufocar, mas que fique distante, assim, e use alguma coisa mais assim, mas não tem necessidade. Por isso também é sempre sair em momentos extremos, assim, né? Em situações que tu precisa realmente sair. Aí a troca da roupa quando chega em casa, tanto dela quanto do bebê, né? A lavagem das mãos mais seguidas, levar junto um álcool gel, né? Em situações que tu não tenha como lavar as mãos, usar o álcool, né? Não usar no bebê. Uma coisa assim que é muito importante, né? As pessoas têm bastante assim costume de beijar o rosto do bebê, beijar a mãozinha. Mãozinha mesmo é algo que é muito assim, é muito ruim que beije a mãozinha, porque o bebê vai sempre levar, ou seguidamente, levar a mão à boca, né? Então, é evitar esse tipo de coisa. Com a pandemia, isso é bom, né? Porque agora, tipo, ninguém se beija, ninguém se abraça. Por esse Mas lado, né? Por outro é ruim, a gente sente é muita verdade. vontade de estar abraçando e em contato, essa aproximação de contato com as Mas pessoas, né? essa coisa de não beijar as mãos deveria ser sempre indicado, né? Porque a gente vê muitos casos de herpes.
em bebê, porque às vezes um familiar vem, dá um beijinho na mãozinha, e o bebê leva sempre a mão na boca. E aí a gente É vê aquelas verdade. fotos de um bebê todo cheio de herpes, machucado, pobrezinho. Então, às vezes, por causa que o parente quer, ai, quer beijar, quer abraçar. Sim. Claro, a gente tem vontade, né, de abraçar aquele bebezinho, de Sim, dar uma coisa mais massadinha. fofa. Ah, e o que mais eu preparei aqui? As mamas engurgitadas também é um problema, né? E é o que geralmente eu pego no teste do pezinho, é esse período das mamas engurgitadas, né? Que acontece a pojadura, que é essa descida, né? Que é mais excessiva, assim, que é mesmo para dar um up, né? Da produção de leite. Então, nesse momento também, porque o que acontece? Com o engurgitamento, ela tem dor, ela pode acabar manifestando mastite, né? Que é aquela infecção mamária, né, que fica vermelho, inchado, mais dolorido. E só o engurgitamento por si só, a gente já tem aquele calor local, aquele aumento da mama, os gânglios, as glândulas todas, né, endurecidas, assim. Então, assim, com as mamas engurgitadas, a gente precisa ajudar nesse manejo, porque também é uma das coisas que às vezes faz a mulher abandonar a amamentação. Porque realmente é difícil. E as mamas engurgitadas colocando o bebê para mamar também é uma das causas de lesão, né? Pode ser uma das causas de lesão, assim, se tu não der uma primeira esvaziada na mama. Então, o que é importante? Que também, quando eu fiz lá aquele curso lá em 2006 sobre amamentação, se dizia que fazia massagem de cima para baixo. Hoje se indica que não, a gente começa a massagem do mamilo em direção ao peito, né? Do mamilo para cima, do mamilo, né? Sempre em direção ao corpo. Então, não se começa do corpo em direção ao mamilo, mas ao contrário. E sempre circular, sempre foi, né? Então, faz esse movimento circular. Pode tanto tu escolher assim, fazendo por quadrantes, como tu fazendo por círculos, né? Círculos que vão aumentando, ou tu escolhe um quadrante, é tipo, tu vai fazendo aqui e vai subindo, né? Mas é importante que faça a massagem antes de retirar o leite, tu pode tirar o excesso, ou pode fazer a massagem e colocar o bebê para mamar. Porque a melhor forma, existe, né? Existem as máquinas extratoras de leite, que são as manuais, tem aquelas elétricas de várias marcas. Só que o que se observa? Que o mais eficaz é o bebê mamar. Quem mais vai esvaziar de maneira efetiva é a amamentação, o bebê mamando. Então, para isso a gente precisa também dar poder fazer bem a massagem e uma pequena esvaziada para colocar o nenê para mamar. Que Então, é também a mama, importante. quando tá muito cheia, fica muito rígida, né? Aí o bebê Fica não muito rígido o consegue, mamilo. e E aí o aí é uma bebê das não causas de consegue fazer. fissura ou de escoriação, de lesão, né, de maneira geral. Porque como está muito rígido, aí às vezes ou ele não consegue pegar, ou ele pode pegar de uma maneira, vamos dizer assim, errada, e aí lesionar. Porque sempre a lesão é causada por uma forma errada de mamar, ou é posição, ou é aquela função da língua que que eu dei uma comentada no início, né? Porque tem línguas que são presas, só que não é aquele preso clássico, né? Elas são um pouco menos, assim, que é difícil a avaliação. Então, tem que ter uma capacitação para a gente conseguir observar, poder fazer esse exame físico, né, oral do bebê. Sim. Outra coisa que eu preparei aqui também é os procedimentos cirúrgicos prévios também interferem na amamentação. Por exemplo, mulheres que colocaram prótese, ela não contraindica a amamentação. Mas o que se tem assim de evidências clínicas? Que a prótese, muitas vezes, ela pode aumentar o mecanismo de ejeção. Aí, às vezes, dizem, aquela mãe que botou prótese tem uma produção enorme de leite. Mas não é produção, ela tem
mecanismo de ejeção, que ele é mais, vamos dizer assim, eficaz que quem não tem prótese. Porque faz aquela pressão, a prótese faz a pressão nas glândulas mamárias. E quem fez cirurgia de redução de mama não tem como avaliar, não tem como dizer, assim, previamente se ela vai poder ou não amamentar. Claro que muitas, o que se observa, assim, que a maioria, que as evidências científicas dizem, né, evidências clínicas, né, de que as mulheres que fizeram redução mamária, a grande maioria não vai conseguir, pode não conseguir amamentar, porque pode ter uma lesão, muitas vezes não é a glândula que não produz, é o segmento do ducto para a ejeção, para a saída do leite, que faz uma lesão, uma cicatrização e que impede a saída do leite. Isso a gente só consegue ter certeza disso no momento em que a mulher vai amamentar mesmo. Porque podem ter pessoas que não vão ter nenhuma lesão nesse sentido e vão conseguir amamentar super bem. E outras que vai ter produção e não vai conseguir ejetar. Ou tem outros que vão ter realmente diminuição da produção do leite. Então, isso tem que ser avaliado no momento da amamentação. E aí, quem faz essas cirurgias, aí, se não, tipo, se ela tem a produção, mas talvez a ejeção é prejudicada, como é que fica? Aí, É que aí não tem como amamentar, né? Ela não vai amamentar, porque não tem como tem muitos casos que não tem como fazer procedimento de restauração. Tem alguns casos que até existe, né? Existe algum tratamento cirúrgico, assim, ou para poder regenerar essa ligação de ducto, sabe? Da saída do leite. Mas a maioria dos casos não tem, aí não. Na maioria dos casos não tem como regredir, sabe? Porque tu criou ali uma cicatrização, é como se tivesse fechado tu fechou a saída do leite, né? Então não tem como fazer. sim. Antes que tu falou sobre o engurgitamento, tem outra técnica, não tem? Que é aquela de chacoalhar. Ela tem um Essa é nome em depois. inglês. Ah, é depois Ela que tu faz. é depois. Ah, Primeiro tu tem que fazer a massagem. Primeiro e tu depois. tem que fazer a massagem, depois é o shake. É, shake. Eu só não tava Aí, lembrando. Eu sabia que em inglês não era chacoalhar. não é shake. Aí tu faz o shake. Shake, shake, shake. Eu cantava pra mim mesmo. Shake, 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 shake. Porque dói. Tudo assim, tudo é um pouquinho. Não é uma dor, assim, como é que eu vou te dizer? Não é insuportável. A gente consegue. Mas é doloridinho pra poder fazer o shake, assim, sabe? Dependendo da sensibilidade que tu tem na mão, é um pouquinho dolorido. Então, o ideal sempre a gente ensina a mulher, ela vai fazendo de acordo com o que ela consegue fazer. Então, faz o shake, né? Depois, mas primeiro tu precisa fazer uma mobilidade com a própria mão. Porque essa outra mobilidade, ela vai te ajudar a aliviar o resto do que tu não conseguiu soltar com a massagem, porque não, assim, quando a gente faz massagem na mama, né, que a gente vai massageando em círculos, tu vê assim que tu libera algumas coisas, mas tem outras que não, que continua enrijecido, assim. Então o shake ele ajuda muito essa mobilidade. E aí tu vê que alivia bastante. E com o shake, o próprio leite já começa a ejetar sozinho, a Sim, sair também. e é nessas horas também que dá para incluir o, o pai da criança, do bebezinho, às vezes algum parente de afinidade da gestante, da puérpera. Uhum. E, Porque uh, e é isso aí. uma coisa que o bebê chora. No momento que tu tá também fazendo tudo isso, o bebê muitas vezes já tá na hora dele mamar e tu ainda tá ali com aquela mama endurecida, sabe? E aí tu precisa fazer aquela massagem e tu precisa que alguém pegue o nenê, porque senão tu pega o nenê, pega e vai fazer massagem, vai. Não tem como fazer tudo junto ao mesmo tempo, né? Então precisa dessa rede de apoio. E às vezes também a mãe cansa, né? De estar fazendo a massagem. Então alguém assim também da rede de apoio pode estar ajudando ela nesse sentido. Sim. A,
Giannini, acho que é assim o nome. Giannini. O silicone no seio pode atrapalhar na amamentação? Não, foi isso que eu disse antes. Ele não atrapalha. Ele não atrapalha na amamentação, na grande maioria, né? Na grande maioria dos casos, assim, com as novas técnicas cirúrgicas que tem, ele não atrapalha. Antigamente até atrapalhava, porque eles faziam pelo mamilo. Então, poderia acontecer, como na redução mamária, de ter cicatriz, sabe? De ter algumas coisas que poderiam afetar a saída. Mas hoje, com as técnicas que tem hoje, que eles colocam por trás, né? Até tem intramúsculo, ele não interfere, ele, na verdade, ele ajuda nesse sentido que ele aumenta a ejeção. Ele aumenta a ejeção do leite. Antes tu tinha falado sobre a que falava que primeiro tem aquela parte, não tem a parte gorda do leite, mas O até um leite tempo anterior e posterior. mas esses tempos eu ainda fiz um curso na internet sobre amamentação e aí falava que era necessário que o bebê mamasse no mínimo 20 minutos na mama até chegar à parte gorda do leite. Que aquela primeira parte era só para hidratar o bebê. Não, não, porque já tem. Isso era um aspecto que eles achavam, que eles acreditavam antigamente, pela fisiologia que tem da produção, né? Da produção de leite. Mas o que se observou atualmente, né? Que o que faz a liberação, principalmente de gorduras, lipídios, proteínas, é a liberação de ocitocina. Que se pensava que o bebê teria que mamar por algum tempo para poder liberar a ocitocina. Porque, assim, fisiologicamente, se tudo fosse no ambiente controlado, seria nesse sentido, né? Então, primeiro teria aquele leite anterior, que seria, né, de mais líquidos e células. Eu esqueci o nome, para ajudar, né? Células de defesa da mãe, para proteção do bebê. Mas hoje em dia se observa que não, né? Que, por exemplo, eles podem estar saindo todos juntos, porque tem toda a produção de hormônio está acontecendo tudo junto, e pode primeiro essa mãe tá podendo liberar, por exemplo, quando essa mãe já tá com ejeção de leite, tipo, eu escutei o choro do meu bebê e o meu leite, eu já senti aquela fisgada na mama e o leite já tá saltando, naquele momento eu já tô liberando o leite com gordura, porque eu tenho a liberação da ocitocina. Então, não existe mais essa regra de que o bebê tem que mamar no mínimo 20 minutos. Isso é algo que já foi superado, sabe? Então não existe isso. E muitas vezes o bebê também ele pode estar mamando tipo 20 minutos e está sendo tão doloroso, tão difícil para essa mãe, assim. Tem mães que tu vê assim, elas choram porque ela sente muita dor, dói lá no osso realmente, sabe? E ela não vai estar liberando a ocitocina. E esse bebê não, assim, vai ter um mínimo de liberação de gordura, né, nesse leite. Então o tempo ele é relativo, como já dizia o Einstein, né? O tempo ele é relativo, então o tempo ele não é fator assim que vai dizer que o bebê vai estar mamando leite gordo ou leite fraco, e não existe leite fraco. Mesmo esse leite que ele não tem tanta proteína e não tem tanta gordura, ele é muito mais saudável do que qualquer outro leite industrializado. Sim, não, e às vezes também o que acontece é que o bebê vai para a mama, às vezes dormindo, aí não mama direito. Então, acho que é sempre bom dar uma chacoalhada, fazer cosquinha no bebê, para ele ir alerta para a mama, né? Uhum. E assim, outra coisa é tirar um pouco de roupas do bebê, né? Deixar ele com a roupa mínima, nem que, por exemplo, nesses dias de frio, tu coloca mais uma coberta em cima. Que isso também faz a, o sistema de alerta, faz acionar o sistema de alerta do bebê. Por quê?
Isso é um outro problema, né? Por exemplo, hoje eu trouxe mais esses problemas que afetam a mãe, né? Mas se a gente parar para olhar assim toda a amamentação, nossa, a gente teria assunto para muitas lives, mas do recém-nascido, assim, uma das coisas que a gente observa é isso, assim, ele tem que estar no estado de alerta, ele tem que estar querendo mamar, né? Se ele não está no estado de alerta, a gente tem que conseguir acordar. Também o bebê é muito choroso, irritadiço, ele também não vai conseguir pegar na mama. Então, tem algumas técnicas para acalmar o nenê, que uma delas que é essas... até eu tinha anotado aqui, deixa eu dizer para vocês. A esterogestação, agora tem várias técnicas em relação a isso, né? Que é tu para acalmar o nenê, né? Quando ele está muito irritado, estressado, né? Porque essa saída do útero, ele sai do seu estado de conforto, né? Que ele tinha tudo ali, agora ele tem que se preparar, ele tem que fazer praticamente tudo, ele tem que respirar, ele tem que se alimentar, né? Então é muito difícil. E ele também se sente muito sozinho, né? Tanto que aquele reflexo do humor é muito disso do espaço, que ele se sente num vazio depois que ele sai do útero. Então, Sim, tem algumas imagina ele técnicas que ajudam a apertadinho, acalmar. e aí vai para um lugar amplo, às vezes deixa no berço aquele baita espaço para ele. E o silêncio também para eles, às vezes também é difícil, coisa que se achava que precisaria, né? De mais silêncio, não, eles gostam daquele barulho que lembra o cordão umbilical, que é o psh, 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 psh. E o saculejo, assim, que é o movimento que eles tinham dentro do útero, né? Enquanto, por mais que a gente esteja sentado, a gente está sempre fazendo algum movimento, então eles estão em movimento dentro do útero. Então, isso vale a pena também poder utilizar dessas técnicas, né? E assim, aquelas também do enrolar, como um charutinho, que também acalma quando eles estão muito irritados e não vão se sentir nesse espaço vazio. Só que o que a gente sempre alerta, né, do charutinho, não botar o nenê para dormir dessa forma, né? A gente só usa para acalmar. Depois que dorme, a gente solta as cobertas, né? Porque também tem risco, né, de morte súbita, né, com o uso do charutinho, assim, para dormir. Para deixar dormindo, assim, né, no berço. A Que gente ainda tem mais? uns, a gente ainda tem uns minutinhos de live, e eu acho, assim, eu acho importante a gente comentar que a amamentação, ela é de extrema importância até os 6 meses. E continuar, inserir um alimento e continuar amamentando. Mas tem muitas mães que trabalham, e aí às vezes isso cria uma dificuldade. Porém, pode ser retirado o leite, e armazenado e dado para o bebê, não é? De que forma a gente Sim. pode fazer isso? Uma coisa que eu ia falar na hora que eu estava falando aqui dessa função do coronavírus, né, é que essa função de usar máscara, sempre o ideal é que se use ou máscara para retirada do leite, né? Isso é uma coisa assim, que eu observo hoje, assim, até para ajudar as mães, eu acho sempre mais higiênico. Porque quando a gente fala, por mais que a gente fique um pouco mais longe ou não esteja falando tão rápido e tão alto, a gente sempre elimina gotículas, né? Então, o uso de máscara é uma das coisas importantes, lavar as mãos, né, antes de tirar o leite. E aí, tirar o leite, e ele pode ficar armazenado na geladeira por 12 horas e congelado por 15 dias. Essa é a legislação brasileira. Algumas legislações de outros países pode ficar mais tempo ou menos, dependendo do lugar. Mas no Brasil, essa é a indicação, essa é a orientação. E também, assim, ó, sempre em vidro, né? Sempre em pote de vidro, com a tampa de plástico. Por quê? Porque se tu botar num pote de plástico, tu já viu quando a gente guarda alguma coisa que tem gordura em pote de plástico? Ele adere a gordura no plástico e depois ele não solta, assim, por mais que a gente possa sacudir, né, ou mexer ali, não solta. Então, por isso que a orientação é guardar em em algum frasco de vidro. E também o aquecimento dele tem que ser em banho-maria, né? Nunca em micro-ondas, nem assim direto no fogo, né? Então, em banho-maria, mexendo, né? Fazendo um movimento giratório para poder usar, né?
na hora que for dar pro bebê? Sim. E peraí que tem um. E acho que a Adrísia, ela comentou como tirar ele da mama. Como tirar o leite? Leite, Fazer a extração, ela pode ser tanto com a mão, né, mecânica, ou com máquina, aquelas máquinas elétricas, né, de leite. E sempre antes de colocar a máquina, por exemplo, porque com a mão tu vai estar estimulando com a mão mesmo, né? Sempre antes de tirar, sempre tem que fazer a massagem, né, do mamilo em direção ao corpo, sempre fazer a massagem. O shake, que sempre vai ajudar também a dar mais uma mobilizada. E aí, a pressão... Agora eu tenho uma mama aqui que eu poderia mostrar, pode ser? Pode? Será que... Eu vou pegar uma mama aqui que eu tenho, que é assim, ó, tu aperta... Deixa eu ver, eu tô fora do meu... Tu aperta, tu sempre tem que empurrar para dentro. Tu vai pegar com o dedo indicador e o dedo polegar, e aí tu vai apertar sempre assim, na volta da areola, né? Nunca no bico, sempre na volta da areola. Vai apertar para dentro e puxar para fora. Empurrar para dentro e puxar para fora. Nunca assim, direto com o bico, empurrando só para fora, sabe? Sempre tem que fazer esse movimento de empurrar em direção à mama e puxar para frente. Não com força, né? Mas com cuidado, mas com uma certa pressão. E ir moldando a localidade que tu tá botando o dedo. Porque se tu fizer sempre no mesmo lugar, tu vai estar sempre pegando os mesmos ductos. Então, tu tem que estar modificando para conseguir tirar. Outra coisa, nessas 12 horas que ele tá ali dentro da geladeira, tu pode ir tirando ao longo dessas 12 horas do dia e colocar no mesmo frasco. E aí, congelar. E tu bota a data, né? Tem que colocar a data ali daquele leite que tu vai congelar. E para usar a máquina extratora, né, essas elétricas, sempre também fazer a massagem antes, tentar fazer uns 5 minutinhos assim de tentar fazer uma extração com a própria mão, para depois poder botar a máquina, porque também pode causar uma certa lesão se tu colocar direto a máquina na mama. Então sempre é importante fazer esse contato primeiro e toda essa movimentação manualmente. O que quer dizer? Quando aqui em Pelotas, que eu saiba, alguém pode me corrigir, tá? Se alguém souber, eu não sei. Na época que eu amamentava a Lara, eu tinha muito leite, e eu nunca consegui doar, porque não tinha, assim, banco de leite, mas em cidades que tem banco de leite, tu pode guardar o leite para doação, né? Em alguns lugares eles buscam, outros lugares a gente leva. Tu tem que botar a idade que tem o teu bebê naquele dia que tu tirou, tipo, tem 2, 3, 4, 5 dias, tem 2 meses e 5 dias, 2 meses e 3 dias, tem que identificar a idade do teu bebê, porque eles usam isso de acordo também com os bebês que vão receber, né, no banco de leite. Então é importante poder colocar a data, a idade também que a gente está de puerpério, né? A idade do nenê, da mãe que está doando, né? sim. Aí, geralmente, cada banco de leite tem a sua padronização também, né? Mas isso é uma das coisas que no curso, assim, eles nos relataram, assim, que é importante sempre botar a idade da produção, né? A gente chegou a 1h e 4 minutos de live. Eu não sei se tem mais algum assunto que tu queria comentar. Senão, eu acho que para não ficar talvez muito cansativo, a gente poderia encerrar já. Eu acho que só deixar uma mensagem mesmo, né? Que amamentar é muito bom, né? É muito bom, assim, a gente se sente bem, assim, amamentando, e para o bebê é maravilhoso, né? Só existem benefícios em amamentar, mas que não é fácil. Não é fácil em nenhum momento, e podem surgir... A gente hoje abordou mais
essas dificuldades mais no início da amamentação, mas tem dificuldades ao longo de toda a amamentação, mesmo dos bebês maiores, depois para desmamar, né? Que hoje em dia a gente tem uma abordagem do desmame gentil, né? Que é a partir do diálogo, dos combinados, né? Com o bebê, que se pode fazer em um outro momento. Mas deixar, assim, esse recado de que vale a pena a gente tentar, né? E que mesmo as mães que têm algumas dificuldades, que talvez por qualquer motivo possa não amamentar, ficar com aquela sensação de que, eu fiz tudo que eu pude, eu tentei tudo que deu, assim, e eu amamentei o que eu consegui, o que o meu bebê pôde também, né? Porque tem muitas, muitas dificuldades e a gente tem que diminuir a pressão também em relação às mães, como se isso fosse uma obrigação e que todo mundo vai conseguir de qualquer forma, né? Mas sim, a gente vai conseguir o que der, o que for possível naquele momento, com que o nenê vai, essa adaptação mãe e filho, né? E eu acho que é isso, sim, dizer que vale a pena a gente tentar e sempre a gente está assim, a gente enquanto profissional de saúde sempre está aberto para ouvir, né, escutar a história dessa mulher verdadeira e poder ajudar dentro daquele contexto que ela tem, poder ajudar o máximo que der. E a gente tem que estudar muito também. Ainda estou estudando, tem muitas coisas que eu ainda estou no caminho de aprender. Tá bom, então, Carol. Eu queria agradecer a tua presença, por ter dado esse pouquinho de tempo a conversar com a gente. Eu, por mim, ficaria muito tempo ainda conversando, é um assunto maravilhoso. Eu gostaria de agradecer, assim, ó, muito a tua presença e a presença de todos também que assistiram a gente até agora. Muito obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada a todos que estavam assistindo. Obrigada a minhas amigas que mandaram aí parabéns. Um beijão. Obrigada, Analine. Obrigada, Carol. Obrigada, Cid. Não agradeci a Cid também.